O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nesse segundo domingo da Páscoa, a liturgia nos brinda, né, com essa curiosa, interessante figura de São Tomé, né, que muitas vezes não é compreendido por nós, né, por esse relato e outros da Bíblia. Tomé tinha dúvidas. Ele tinha direito de ter dúvidas. Tomé tinha medo. Ele tinha direito de ter medo. Como muitas vezes nós temos dúvidas e temos medo de algumas coisas, né? Ele tinha talvez umas dúvidas muito maiores do que eu e um medo muito maior do que eu tenho, do que vocês têm, talvez. Porém, depois de uma experiência profunda que ele tem com o Senhor, ele se torna um dos discípulos mais convictos. E a prova disso está na frase que ele diz a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Aquilo não é apenas uma frase pronta, mas aquilo reflete uma fé, uma entrega, uma vida que ele tinha com o Senhor. É muito interessante porque Tomé também era chamado de Dídimo, né? Ou de gêmeo, né? Por quê? Essa é uma característica de Tomé, né? Alguns dizem que porque ele tinha um irmão gêmeo. A palavra dídimo e gêmeo é a mesma coisa, né? Outros dizem que é porque Tomé se parecia muito fisicamente com Jesus. Então as pessoas confundiam, né, Jesus com Tomé. Olhavam para Tomé e pensavam que era Jesus, né? Já disseram que você se parece com alguém? Né? Diziam que Tomé se parecia muito com Jesus. Olhava e dizia: ó, eu vi você passando na rua, pensei que era Jesus. Ó, que bonito isso, né? Pode parecer bonito, mas não era. Porque por causa disso, Tomé era muito perseguido. E ele estava com medo. Então é isso que poderia, né? Às vezes nos falaram, né? Muitas vezes falaram: você parece com fulano, parece com fulano. Normalmente se fala que a gente é parecido com alguém bonito, a gente fica feliz, né? Agora se falar que a gente é parecido com alguém feio, ou um criminoso, né?
A gente já não vai gostar muito da história. Imagine falar que você é parecido com Jesus. Oh, que maravilha. Todo mundo vai dizer, oh, que bom, estou parecido. Mas lá naquela época, Jesus tinha acabado de morrer na cruz. Tinha sido açoitado. Então era difícil. Eles perseguiam Jesus. Então ser parecido com Jesus fisicamente era uma dificuldade. Era um problema para Tomé. Ele acabava sendo perseguido por isso também. É muito interessante porque nós sabemos, eu acho que muito pouco da vida de São Tomé. Nós deveríamos nos aprofundar muito, né? Até do ministério de São Tomé depois, como que ele vai para a Índia, né? Aquilo que ele realiza na Índia, mas eu não vou contar para vocês, só para vocês ficarem curiosos e pesquisarem depois. Mas eu queria citar uma coisa que aconteceu muito tempo depois, né? Em 2004, nós tivemos algo que ficou conhecido no mundo inteiro, chamado tsunami. Vocês se lembram disso? Sim ou não? Ótimo. Vocês ouviram falar do milagre do tsunami? Então, lá na Índia, né, onde aconteceu, ali na região do tsunami, existe uma igreja chamada Igreja de São Tomé. Provavelmente a igreja onde Tomé morreu e onde estão as relíquias de São Tomé, né? E dizem que quando teve o tsunami, milagrosamente aquela igreja ficou intacta. Dizem que São Tomé, muitos anos antes, né, lá nos primeiros séculos, ele fez toda uma evangelização naquela região, e antes dele morrer, ele fincou ali um poste em frente à igreja, lá atrás, né, nos primeiros séculos, e ele profetizou que aquele poste ele era para impedir que a água do mar nunca entrasse e nunca invadisse aquela igreja. E aí diz que no tsunami entraram em vários lugares, né, lugares no mesmo nível, mas naquela igreja, em outra igreja, que é de Nossa Senhora da Saúde, não entrou. A testemunho de pessoas estavam rezando, mais de 1.000 pessoas na igreja Nossa Senhora da Saúde, diz que as pessoas, os carros estavam fora, foram destruídos, mas as pessoas dentro não sabem como que a água não entrou ali. E é muito interessante, porque vocês ficaram sabendo disso? Não. Por que isso não apareceu na TV? Por que não saiu no Jornal Nacional? Não falaram tanto do tsunami? Por que não contaram o milagre que aconteceu lá pela intercessão de São Tomé? Porque não interessa. Então, apresentam para nós aquilo que interessa a eles e não apresentam tudo. A maior graça que teve nisso é porque naquela região existia uma grande perseguição dos sacerdotes hindus com os cristãos. E depois desse milagre do tsunami, ali que não entrou na igreja, cessou a perseguição. Eles pararam de perseguir os cristãos. Então veja bem, o grande milagre que aconteceu lá, que chama o milagre do tsunami, não foi só a água não ter entrado dentro da igreja, mas foi a partir daquele sinal, as pessoas de outras religiões, que é a grande maioria, parar de perseguir os cristãos. Só que isso é um fato grandioso que a gente não fica sabendo. Por quê? Porque nos é escondido, gente. Se você tivesse ideia de quantas coisas que não falam para nós, que a grande mídia não fala para nós, por exemplo, agora na história da reforma da Previdência, que a CNBB já se pronunciou claramente contra a reforma da Previdência de modo que está sendo feito, não é? Por exemplo, ninguém fala dos 426 bilhões de reais de grandes empresas que estão devendo ao INSS. Eles dizem que só nós devemos pagar. Mas ninguém fala das grandes empresas que devem lá o INSS. Por que não fala? Por que não fala que as grandes empresas devem lá, estão devedoras? Se você deve alguma coisa, eles ligam na tua casa e cobram você. Por que as empresas estão devendo e ninguém cobra elas? E dizem que só nós devemos pagar. Quem são essas empresas? Algumas só. A Caixa Econômica Federal, o Bancesa, o Banco do Ceará, o Bradesco. Só que todo ano a gente vê aí dizendo que os bancos lucram horrores. Mas se eles lucram horrores, por que eles não pagam a Previdência? O próprio Banco do Brasil, o Banco Itaú, a JBS, que é aquela que é dona da Friboi e daquela carne Swift, né? Aquela Friboi que até hoje em dia estava falando. E a Vale. São grandes empresas, mas isso não passa no jornal. Então dizem que para resolver é toda uma... Então é por isso e por outros que a igreja está indo contra lá, a CNBB está falando contra a reforma da Previdência.
Então veja bem, gente, muitas coisas acontecem no mundo, mas nem tudo nos é apresentado. E por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Muito atento. É uma pena, por exemplo, que a gente não assiste o jornal da Rede Vida. A gente deveria assistir o jornal da Rede Vida, que tem uma posição católica das coisas. Sabe que uma das grandes milagres da Rede Vida foi porque todas as vezes que tinha a reunião dos bispos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se reuniam, saía na imprensa um monte de fofoca. Aí criaram a Rede Vida. Aí a Rede Vida fica lá e ela é a emissora oficial da igreja que fala o que está acontecendo. Não só a Rede Vida, Canção Nova, TV Aparecida, os canais católicos, né? Parou. Os outros canais não falam mais fofoca. Por quê? Porque tem algo oficial da igreja que está fazendo ali. Foi o grande milagre, o grande benfeitor da Rede Vida e dos outros canais católicos foi isso. Quer dizer, vocês não podem mais fazer fofoca porque a gente está aqui e a gente está dizendo que é verdade. Mas infelizmente a gente não assiste isso, assiste outras coisas. Então veja bem, gente, o que a gente pode aprender com São Tomé? Não é só o que o Evangelho está dizendo hoje, mas é investigando a fundo a vida de São Tomé. É chegando em casa, não se contentar apenas com o que o padre disse no final de semana de São Tomé, mas é pesquisar lá na internet, que a gente tem tanto acesso hoje, o que aconteceu depois que Tomé disse para Jesus, meu Senhor e meu Deus. O que aconteceu na vida dele depois? Nós podemos buscar isso. Porque se nós buscarmos isso, nós aprendemos e nos acostumamos a ir mais fundo nas outras coisas, a não ficar na superfície das coisas, mas avançar em águas mais profundas. Nós vamos aprender, quando nós tivermos uma dificuldade, a não nos afastar. Porque essa foi a dificuldade de Tomé. O problema é que quando Jesus apareceu a primeira vez, ele tinha se afastado da comunidade. Nós não sabemos onde Tomé estava, mas ele não estava ali na comunidade. Então, quando nós temos uma dificuldade, nós nunca podemos nos afastar dos nossos irmãos, nós nunca podemos nos afastar da nossa comunidade, nós nunca podemos afastar da nossa igreja. Por que será que o Evangelho não cita onde Tomé estava no primeiro encontro? Para nos dar a ideia que Tomé estava conosco, quando nós nos afastamos dos irmãos, quando nós nos afastamos da comunidade, quando nós nos afastamos da igreja. Por quê? Porque nós ficamos frustrados com alguma coisa, como Tomé ficou. Tem uma coisa que eu admiro profundamente em São Tomé, porque normalmente nós olhamos para São Tomé e dizemos que ele é o homem sem fé. Mas a gente tem que ir além dessa história, porque depois ele é um homem que tem fé, e tem uma fé sobrenatural. Tem uma coisa que eu admiro muito em São Tomé, que é a sinceridade e a honestidade de São Tomé. No mundo que está faltando tanta honestidade, né? Que está faltando tanta sinceridade, eu admiro muito isso em São Tomé, porque muitas vezes nós não somos sinceros, né? Muitas vezes nós não somos sinceros. Às vezes até perguntas que nós fazemos na igreja, as pessoas respondem por impulso. Por impulso. Às vezes eu pergunto coisas na igreja, tem gente que levanta a mão, nem sabe o que está respondendo. Estava dormindo, aí todo mundo levantou a mão, eu disse, levanta a mão. É assim, gente. São Tomé não, ele é sincero, ele é honesto. E aí tem uma coisa que a gente tem que aprender com São Tomé: é muito melhor duvidar em alta voz do que desacreditar em silêncio. Tomé poderia não ter acreditado, mas ficar quietinho, não acreditar em nada, ficar quieto. Não vou falar nada para não ficar longe. Não, ele disse, não acredito, mas ele falou em público para todo mundo lá, para todas as pessoas que estavam lá do lado dele. Ele falou isso, ele falou o que ele pensava, ele falou as dúvidas que ele tinha, né? Ele de certa forma questiona os irmãos dele, a comunidade dele, os apóstolos dele. É uma pena porque hoje em dia nós estamos muito assim, sem querer questionar nada, né? Saiu essa semana, por exemplo, de uma estratégia que o próprio Senado quer fazer para acabar a Lava Jato. Então todo mundo está dizendo que é lindo a Lava Jato, né? Todo mundo fala, que maravilha, agora vão acabar com toda a corrupção. Só que o Senado diz que vão fazer agora uma lei contra o abuso de poder, né? O que é isso? Eu não quero saber, eu não gosto de falar em política, eu prefiro ficar quietinho, fingir que não está acontecendo nada. A CNBB disse, eu sou contra a reforma da Previdência e outras coisas. Mas eu não vou me mobilizar, eu não vou ligar, deixa isso para as outras pessoas, para os sindicatos fazerem. Quando nós deveríamos fazer, quando nós deveríamos ir atrás. Jesus veio, gente, para os pecadores. Só que nós nos portamos como se na igreja só tem justos.
que não precisam se converter. E todos nós precisamos de conversão. Mas por que a gente pensa que essa palavra não é para nós? É porque é como se nós fôssemos igual a Tomé. Nós somos também dídimo, nós também somos gêmeos. Todos nós temos um irmão gêmeo, né? Só que nós deixamos esse irmão gêmeo em casa. Então o irmão gêmeo que está em casa é que precisa desconverter. Eu não. Ele fica lá em casa, ele precisa desconverter, ele é igualzinho a mim. Quando eu sair da igreja e for para casa, eu assumo a condição dele. Aí eu faço todas as coisas erradas. Mas quando eu vou na igreja, não. Eu fico ali dizendo, não, eu agora não preciso. A conversão é sempre para o outro. Eu sempre acho que o outro precisa desconverter, nunca sou eu. Mas o que Deus está buscando? Deus está buscando gente que seja sincera como Tomé. Gente que seja honesta como Tomé. Deus está buscando pessoas reais, gente. Pessoas que se relacionam com Ele como elas são. Então Deus busca pessoas que são de verdade pecadores. Mas pecadores que sejam capazes de reconhecer os seus erros, como fez Tomé, para afirmar depois a sua fé. Então entenda uma coisa, Jesus não se assusta com as nossas misérias, até porque Ele é misericordioso, Ele é muito maior do que as nossas misérias, do que o nosso pecado. Só que nós temos um defeito muito grande. Desde pequeno as pessoas colocam máscaras em nós. Nós começamos desde criança. Desde criança nós começamos a ser fingidos. E quem ensina isso para nós são os nossos pais. A mãe e o pai, principalmente a mãe, faz o que é possível imaginar para o filho aprender a falar. Não vê a hora do filho dar as primeiras palavras, tem que aprender a falar. Depois que o filho aprende a falar, manda o filho ficar quieto. Agora fica quieto, não fala mais. Você está falando demais, está falando tudo na hora errada. Porque o filho, ele tem uma capacidade extraordinária de fazer os pais passarem vergonha. É ou não é? É. Não é? Porque fala a verdade. Né? E às vezes fala na hora que o outro não quer. Então não, isso não pode, você não pode falar aqui. Não pode falar aqui. Eu não posso contar umas histórias para vocês de quando eu era criança, que eu fico com vergonha. Mas tem umas histórias cabeludas. Uma vez eu estava na porta da casa da minha mãe. Não vou contar. Senhor, tranca a minha língua para eu não contar. Mas eu estava na porta da casa da minha mãe. Aí uma vizinha me deu um conselho. Ali do lado da minha mãe concordou com o conselho. Aí passou uma pessoa e eu fiz aquilo que a vizinha tinha dado. E minha mãe disse, não faz isso. Eu disse, mas ela mandou. E minha mãe disse, não, mas não é para fazer. E eu fiquei pensando, mas ela mandou. E virou aquela briga. A mulher tinha acabado de me dar um conselho. Então muitas vezes nós fazemos isso. Então nós somos educados a sermos fingidos. E a gente vai crescendo assim. Chega na hora de namorar. Para arrumar o namorado, o que a pessoa faz? A primeira coisa que ela faz, ela diz assim, eu preciso fingir. Eu preciso fingir que eu não tenho defeito. Eu preciso fingir que eu não sou ciumenta, ou não sou ciumento. Eu finjo um monte de coisa. Só que o que acontece? Com a convivência, a máscara cai. E o problema é que às vezes essa convivência vai acontecer só lá no casamento. Então a gente tem que pensar, nós precisamos ser honestos, porque aquela pessoa gosta de você, ou gosta da imagem que tem de você. A gente precisa de encarar essas coisas. Nós temos um grande santo que nos dá uma lição maravilhosa disso. E esse é o melhor final de semana para citar ele. São João Paulo II. Nós temos uma relíquia dele ali em frente a São Pedro Furrier. São João Paulo II não tinha vergonha de mostrar as suas limitações. Ele não tinha vergonha de mostrar a sua fraqueza. Não é? Nos últimos tempos da vida de São João Paulo II, ele andava com dificuldade, ele tremia, ele ia rezar a missa, ele levantava o cálice, não é? A hóstia, tremia, mas ele mostrava para todo mundo, eu estou com Parkinson. Quantas vezes eu me lembro de uma cena, João Paulo II chegando para falar, e o filme dele mostra isso, que insistiram para ele não falar, ele disse, não, eu vou falar, e ele chegou na janela ali, aquela janelinha lá da casa, lá do palácio do Papa, para falar, e ele abria a boca e não conseguia sair nada, e aí tiraram ele. Mas ele fez questão de mostrar a dificuldade que ele tinha. Ele era Papa, ele poderia fazer o quê? Ele poderia se esconder, mandar uma carta dizendo assim, olha, não estou me sentindo bem, estou indisposto. Então não posso agora aparecer. Não, ele ia mostrar para todo mundo, eu estou velho, eu estou doente, eu estou com dificuldade, eu não consigo andar direito, eu estou tremendo por causa do Parkinson, às vezes eu não consigo nem falar.
Ele mostrava que ele era papa, mas ele era humano. Ele não tinha vergonha de mostrar as limitações dele. Um santo da igreja, canonizado. Santo pelo exemplo que ele teve em vida e santo canonizado pela igreja. Nós não. Às vezes nós temos dificuldade de mostrar para os nossos filhos as dificuldades que nós temos, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, dificuldade de viver momentos que nós estamos, mas o Papa mostrava as dificuldades que ele tinha. Esse final de semana nós celebramos o Domingo da Misericórdia, né? Domingo da Divina Misericórdia, que João Paulo II tanto insistiu em instituir essa festa. Por quê? Para nos lembrar que misericórdia é sentir aquilo que o outro sente. Mas muitas vezes nós não queremos sentir aquilo que o outro sente. Nós não queremos ter essa capacidade. A gente quer sentir só com o nosso coração. Nós não queremos sentir com o coração do outro. Misericórdia, que nós celebramos nesse final de semana, é perdoar muitas vezes, apesar dele não merecer o perdão, mas perdoar ele porque nós queremos viver da misericórdia. Viver a misericórdia é ajudar o outro, é se preocupar com o outro de verdade. E a igreja nos ensina as obras da misericórdia, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, hoje é o domingo da misericórdia, vamos fazer um monte de festa, um monte de coisa. É bonito as festas que fazem e tal, mas além disso, na prática, como é que nós vivemos esse domingo da misericórdia? Não pode ser uma coisa só da boca para fora. As obras de misericórdia, a igreja nos ensina que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem fome, vestir quem está nu, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, cuidar dos presos e dos mortos, e além disso, diz de outros, né, das obras da misericórdia espirituais, dar bons conselhos. Nós damos bons conselhos. Ensinar os ignorantes, nós ensinamos, ou nós preferimos ficar ignorante. É melhor ficar ignorante sobre muita coisa. Depois, corrigir quem erra, ou é melhor deixar ele no erro? Deixa ele ficar no erro, é melhor, não me importa com ele, deixa ele continuar errando. Depois, consolar os tristes. Depois, perdoar o outro. Depois, sofrer com paciência. E é difícil sofrer com paciência, mas é necessário. Depois é rogar a Deus por todos, pelos vivos e pelos mortos. Isso são as obras de misericórdia que a igreja nos apresenta. Então não adianta apenas falar que é domingo da misericórdia, falar sobre João Paulo II, pedir a intercessão de Santa Faustina. Não, é colocar isso na prática. Senão a nossa vida vira um oba-oba, não é? Hoje, a liturgia nos dá, na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, o grande modelo para a nossa vida de viver em comunidade, que são as primeiras comunidades. Mas nós temos ela como modelo para a nossa vida, né? Essas primeiras comunidades aqui, viviam na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações, todos estavam cheios de temor, todos abraçavam a fé, todos viviam unidos, todos colocavam tudo em comum, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas, olha aí os setores, louvavam a Deus, eram estimados pelo povo, cresciam em número, mais pessoas seriam salvas. Quer dizer, a primeira leitura de hoje é o modelo de comunidade, como nós deveríamos viver, mas nós não vivemos nesse modelo, deveríamos viver, nós vivemos em outro modelo. Por quê? Porque o mundo quer acabar com o nosso modelo de comunidade. Quer acabar com o nosso modelo de comunidade. A prova disso é que eles deram outro modelo de comunidade. Jesus e a Bíblia dessas primeiras comunidades aqui para nós. O que a mídia fez? Ela criou outro modelo de comunidade e disse para nós, esse é o modelo de comunidade. Igual São Tomé, que eles não contaram a história do milagre, né? Igual as grandes empresas que estão devendo lá para o INSS, eles não põem isso na mídia. É o mesmo que acontece. Jesus dá um modelo, né, da comunidade perfeita. Nós devemos seguir essa comunidade. Mas qual é a comunidade que chega para nós seguirmos em casa? A comunidade do Big Brother Brasil. Cada ano eu fico impressionado com os altos índices de audiência que tem. Eles põem um monte de gente ali reunido e dizem assim, esse é o modelo de comunidade. É o modelo de pessoas reunidas, eles vivem assim. Mas não é, nós deveríamos dizer, o meu modelo não é aquele, o meu modelo é esse daqui da Bíblia dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, é esse daqui que tem que ser o nosso modelo. Mas nós seguimos isso daqui ou seguimos o de lá? Eu acho que a gente segue o de lá, sabe por quê?
quando a nossa família está dando problema, a gente elimina. Se o nosso filho está dando problema, a gente elimina ele. Se o nosso marido está dando problema, a gente elimina. Se a nossa esposa está dando problema, elimina. Se os anciãos da nossa casa estão dando problema, a gente elimina eles. Se as crianças estão dando problema, elimina eles. Elimina. Ao invés de mudar a pessoa, nós muda de pessoa. Ao invés de tentar mudar o outro, nós não conseguimos, mas dar pistas para que o outro mude, nós mudamos a pessoa. Então nós precisamos ver hoje, se aquela pergunta que Jesus faz para São Tomé, ela não cabe para nós. Né? Jesus diz para São Tomé, não seja incrédulo, mas seja fiel. Então nós precisamos de dividir o que é dúvida do que é incredulidade, do que é a falta de fé. Nós não podemos ser incrédulos, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos responder a Jesus como Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Mas não apenas responder da boca para fora, porque isso não funciona, gente. Não funciona. Só da boca para fora não funciona. Tem que ser no dia a dia, tem que ser na prática, tem que ser na fé, tem que ser na força, tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então que a gente possa durante essa semana e ver, né, sobre tantas coisas que nós fazemos aqui, tantos pontos que nós falamos, principalmente sobre a vida de São Tomé. Conhecer um pouquinho mais, dar um passo adiante na fé, para podermos de verdade dizermos durante essa semana, meu Senhor e meu Deus. Mas entender o que significa eu dizer que Jesus é o meu único Senhor e Salvador, e o que é de verdade Ele ser o meu Deus. Porque só dizer meu Senhor e meu Deus é muito fácil, mas fazer com que isso aconteça na minha vida e entender a profundidade disso, talvez é um pouco mais difícil. Mas talvez é nessa dificuldade ou nessa profundidade que nós encontraremos em Deus aquilo que Tomé encontrou, que fez com que ele fosse para a Índia e fizesse uma grande obra lá, a ponto de, mesmo depois de morto, de mais de 2000 anos depois, ter realizado um milagre extraordinário no tsunami, mesmo que ninguém ficou sabendo, porque não passou na Globo. Mas a gente pode saber, é só buscar e acharemos. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.